Boa noite. Hoje é 28 de maio de 2025 e está no ar o Conversa com Leite. Nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. Nós vamos no programa de hoje falar sobre a Ação Pública Originária número 3.555, que foi deliberação da diretoria do Conselho Diretor da Itaipu, que teve também a apreciação do Supremo Tribunal Federal e que diretamente não tem nada a ver com leite, mas indiretamente tem tudo a ver com qualquer pessoa que tenha terras no oeste do Paraná, de forma imediata, de forma direta, e principalmente a qualquer pessoa que tenha um senso de equilíbrio de proporções e justiça quando o assunto é evolução civilizacional, é a estabilização e principalmente o entendimento da colocação de todas as pessoas dentro das suas atividades, independentemente de sua origem étnica racial, num processo irmanado evolutivo. Nós vamos entrevistar no dia de hoje um grande amigo, um líder cooperativista, produtor agropecuário de grande importância no nosso oeste do Paraná, que é o meu amigo Lauro Soetti. Ele que hoje é diretor de uma ONG em defesa da agropecuária e da propriedade, que aprofunda esse tema de forma muito rica, para que nós estejamos particularmente informados sobre esta medida, onde a Itaipu destinou recursos dela, neste caso público, por ser uma estatal, neste caso recurso meu e teu, para a aquisição de terras que serão doadas à tribo Avá Guarani, tribo indígena local, ou que hoje apresenta como uma tribo de índio local. Então nós precisamos realmente, com muita cautela, com muito zelo e principalmente atenção, entender o que está acontecendo neste contexto. E nada como conversar com quem realmente está bastante informado, bastante disposto a poder bem nos representar, entendendo que todos nós somos da cadeia do agronegócio. O Conversa com Leite entrevista hoje Lauro Soetti. O Conversa com Leite hoje está no município de Santa Helena, extremo oeste do estado do Paraná, região de intensa produtividade agropecuária, e tendo a oportunidade de conversar com Lauro Soetti, que é um produtor agropecuário, líder cooperativista de grande expressão estadual e que, no presente momento, tem uma missão bastante importante dentro de um tema que requer um zelo especial ao falarmos dele. Vocês vão reparar que durante essa conversa, muito pouco falaremos de leite, até porque este tema extravasa o interesse a somente uma ou outra cultura. Todos os produtores rurais, todas as pessoas que têm propriedade rural no Brasil, independentemente de onde esteja, ou
de qual atividade que lá seja exercida, terá a influência e precisará saber daquilo que particularmente o oeste do Paraná está tendo como nova realidade. Lauro, muito obrigado por estar comigo no Conversa com Leite, ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliandro. Oportunidade ímpar, né? Poder conversar com você, conhecido de longa data, né? No sistema cooperativista. Então, falar um pouco da nossa trajetória. Nós já estamos aqui no município de Santa Helena, vindo meus pais muito novo, né? Desde o ano 65. Então, eu pude acompanhar e fazer parte dessa evolução, né? Da atividade da região, toda a pecuária, inclusive de leite também, né? Fiz parte aí da cooperativa como diretor, um funcionário também como diretor por longos anos. No momento estou aí tocando a propriedade, as minhas propriedades com os filhos. Então a gente teve aí oportunidade de sempre estar muito presente, muito próximo dos agricultores, das diversas atividades, iniciativas, né, que foram surgindo na região. Se referindo a leite, né, que é uma atividade muito importante, continua sendo muito importante, embora passa por transformações mais grandes, né, na região, diferente de pecuária, de frango, suínos, que tem outro foco, né? Mas nós podemos falar hoje sobre esse assunto, então, envolvendo a questão indígena, né, Juliano, que tem preocupado muito nossos agricultores, quem tem propriedade, não só aqui em Santa Helena, mas toda a questão oeste do Paraná. Justamente E sobre esse tema. Hoje existe uma ONG. Como é que está nós se estruturando isso? nós, com base também na experiência aí de agricultores, lideranças da região de Guaíra, Terra Roxa, que estão sofrendo bastante há mais anos já também com essa questão de invasão e pressão. Nós queremos deixar bem claro que nós não somos contra a questão indígena, o índio em si, né? O que nós estamos nos preparando para nos defender é defender a propriedade, aquilo que a gente conquistou, que o agricultor conquistou com a duras penas, com muito trabalho, vindo de outras regiões para cá, há muitos anos, há 100 anos, até mais, né? Desbravando essa região e agora, de certa forma, se sente ameaçado na sua propriedade em função de algumas ideologias, alguns movimentos, né, que surgem que ameaçam a propriedade, né? A Itaipu tem um projeto de doação de terras. Como é que isso está É, tramitando? Em que instância? Como é que funciona essa o questão? que nós temos então, vamos falar dessa ONG, né, que primeiramente, então, com base também na organização lá de Guaíra, Terra Roxa, nós visitamos, tivemos apoio das lideranças, formamos aqui uma ONG chamada ONG DAP, né, uma organização não governamental, em defesa do agricultor e da propriedade. Então, estamos organizados aqui com bastante pessoas envolvidas. Eu ocupo hoje a vice-presidência dessa ONG, novamente falando, não é para agredir o índio, né, ou alguém que possa ter interesse obscuro ou que seja contrário ao nosso, mas defender o nosso agricultor e para buscar informações e poder influenciar, né, nas decisões, para que não venha a ser afetado o produtor que aqui está com a sua propriedade, sua família, buscando seu sustento, que ajudou a desenvolver essa região. Então tem que buscar outras saídas, aonde instalar esses índios que, falando da Itaipu, o agricultor aqui já sofreu muito aí há 40 anos atrás com o advento da Itaipu, né, onde envolveu aí uma movimentação muito grande de famílias que tiveram que sair, tiveram sua indenização, mas isso é uma parte, né? Outra é a questão de tudo que aconteceu, né? Tem tantas histórias de sofrimento, né, de ter que sair para uma nova Você região, não tinha escolha. não tinha E aí escolha não aí. dá, a família teria que sair com sua propriedade para Isso. baixo d'água. Então envolveu aí em torno de 8.500 famílias, mais de 40 mil pessoas, né, que foram afetadas na época com o advento da usina Itaipu, né? E, falando um pouco dessa história, a gente participou de muitos momentos já, há mais próximo de 20 anos, já que vem se falando sobre esse assunto, essa questão indígena, que a Itaipu se envolve, achando que tem um compromisso moral e legal para dar apoio à causa indígena, porque é recurso nosso, é dinheiro do país, dinheiro público, né, que acaba indo para essas questões, que nós não somos contra, mas a forma que muitas vezes é feito, né,
Então eu lembro de uma audiência pública aqui no município de Santa Helena, há uns anos atrás, onde pessoas da Itaipu foram convidadas para falar sobre o que aconteceu na época da indenização, da formação do lago, o que tinha de índios na região, embora se fala que havia índios e tal, né? Mas isso no Brasil inteiro teve, né? Tinha, né? Mas na época, quando a Itaipu, dito lá por uma pessoa convidada da Itaipu que trouxe as informações, que no primeiro levantamento que a Itaipu fez das áreas que seriam atingidas, tinha apenas 16 pessoas, uma família, não era nem uma aldeia, uma família de índios, que estavam alocados na foz do rio Ucuí, lá na beira do rio Paraná. E, então, só de Foz a Guaíra, na área atingida, tinha aquelas 16 pessoas lá. Somente 16 índios Isso no momento que então antecedeu isso está a nos anais da inundação. Itaipu, no histórico, eles pesquisar lá, eles têm essa informação. E claro que daí do advento a informação que haveria indenização e dinheiro envolvido, quando eles retornaram, então, para começar a fazer o trabalho aí da indenização e cadastramento, naquele local já tinha acima de 200 pessoas lá que se diziam índios dali da região, então buscando aí se aproveitar aquela situação, né? Isso é uma história que a gente presenciou e acompanhou ao longo dos anos, né? E hoje a Itaipu, ela, além de então propor essa compra de áreas para a questão indígena, ela na região, ela ficou aprovada lá numa homologação lá da, dos órgãos do governo, né, inclusive o STF, homologando há dias atrás e aprovando também o pedido da Itaipu para ela divulgar através de uma carta pedindo desculpa aos índios por ter causado esse impacto, né? Então, não somos contra isso, mas só que as 8.000 famílias também que foram afetadas não merecem isso. Então, tem uma certa ideologia, uma corrente aí que não causa um desequilíbrio, né, Juliano? Essas É, famílias, majoritariamente de pequenos produtores que foram tiradas naquele momento, a força, né, sim, obviamente não era compulsório, você não, sim. não tinha, obviamente, como escolher Uhum. ficar ou sair. Até hoje nunca ninguém pediu desculpas. Ninguém pediu desculpas, né? Então, essa questão estamos acompanhando, essa aprovação então, da Itaipu comprar uma área de terra e para alocar essas, vamos chamar de invasões que tem na própria área da reserva da Itaipu, que margeia o lago, ela busca então resolver essa questão de retirar essas pessoas que estão nesses locais e levar para uma área destinada. Então a Itaipu destinando 240 milhões de reais para comprar 3.000 hectares de terra. Então estamos acompanhando isso, né, e com preocupação e pensando que não deva afetar os produtores da região, que ela definindo ela, a preocupação é que clareie isso para nós, né? Aonde que o interesse de comprar essas áreas, né? Então existe muita conversa, fake news, e daí gera uma intranquilidade muito grande, isso é perigoso, né? Porque cada pouco tem algum enfrentamento, né, com índios na região. Então, um fala uma coisa, outro fala outra, e diz, vai ser aqui, vai ser ali, a tua área vai perder. Então nós estamos, através dessa ONG, organizados, buscando informações e tratando isso com o governo do estado também, né? E tem nos apoiado e quando ele tem uma informação um pouco mais clara para a gente poder levar para nossos agricultores, né? Possivelmente de onde venham esses índios, se originalmente eles não existiam nessa região. Volta e meia existem conversas, eles dizem de onde vêm, É, como é que eles a, se identificam. a questão é que pode ser que alguma coisa, algum índio tenha vindo de outras partes do Brasil para cá, né? Mas aqui como é uma região de índio Guarani, né? Da etnia Guarani, eles estão no Paraguai também. Então eles alegam que eles não são índio brasileiro nem paraguaio. Eles alegam que são índio Guarani. Não Então eles tem não a têm nossa nacionalidade. fronteira de país. Essa questão é do homem branco que criou o país, o Brasil, o Paraguai. Então eles, não importa se eles estão no Paraguai ou no Brasil, eles são índio Guarani e lutam pelo local. Só que estranhamente, né, eles não teve informação de índios aqui do Brasil indo no Paraguai para buscar área lá. Eles vêm para cá. Isso tem informação concreta, né, que tem muito índio, então Guarani, que é a origem do Paraguai, que vem participar aqui dessa pressão e daí envolve a empresa brasileira do governo, um órgão público, destinando recurso para abrigar pessoas que não são do nosso país.
Então esse que é a questão, né, a preocupação, né? Então isso é Guaíra, Terra Roxa é muito claro, lá também, aqui também tem. Mas nós falamos, nós não somos contra que que eles encontrem o caminho deles também, mas nós queremos que eles encontrem uma forma que não afete o nosso produtor que está aqui, né? Existe o risco de uma tomada compulsória? Os índios escolherem, eu quero essa terra, vir o governo e comprá-la e... Existe esse entendimento nessa comissão que deve estar formada, né? Agora a partir dessa homologação pelos órgãos do governo, INCRA, FUNAI, a STF, enfim, a Advocacia Geral da União, eles formou uma comissão que vai estar junto com os caciques buscando áreas, né? Isso a gente sabe que tem a participação dos caciques das aldeias, né? São pequenas aldeias aqui em Santa Helena, são pequenos grupos que estão alojados aí no cenário da Itaipu, que tem seu líder, né? E esse líder vai estar indo junto para aprovar essas áreas, né? Então essa é a preocupação, onde é que eles vão escolher, né? Ninguém sabe. Sabemos que a Itaipu tem um recurso limitado, né? Que são os 240 milhões, e quer comprar aquela quantia de área. Para continuar a conseguir comprar área aqui na região de Margem, o Lago, na região oeste, a gente sabe do valor da propriedade, né? Então se teria que ser de forma compulsória, né? Porque a Itaipu não destinou um valor para pagar um valor venal da terra aqui que hoje se transaciona. Então estamos acompanhando isso, que tem muita falta ainda de informações, não sabe onde vai dar isso, né? Então por isso que nós estamos organizados e, na medida do possível, buscando apoio de deputados, do governo do estado, também para nos ajudar a trazer isso para o limpo, né? Para dar tranquilidade ao nosso produtor. Sem dúvida nenhuma, porque produzir sempre é um desafio, e produzir com essa incerteza é uma coisa, no mínimo, agoniante. Sem dúvida, a gente conversa com as pessoas onde que margeiam, aqui no caso de Santa Helena, uma antiga base náutica, que é uma área do governo, onde estão instalados, uma parte dessa área. Então sempre há um interesse deles ampliar a área aí. Então já sai mapas, ó, essa área aqui vai ser demarcada, né, para área indígena, então acaba afetando os produtores aqui, acabam não investindo, colocando mais uma atividade, porque ficam inseguros, né, de como que vai ser isso. Então é muito ruim isso para a região, né? Uma região produtora como a nossa, né? Por curiosidade, Lauro, nós temos no nosso estado jurídico as coisas muito bem definidas quanto à propriedade. O senhor comprou uma área, eu comprei uma área, ela vem documentada, escriturada no meu nome. Numa situação dessas, para o nome de quem que vai a área? Para a União, para a FUNAI, para o cacique, para o CPF da família indígena? Não, pelo nosso conhecimento, ela vai para a FUNAI, né? FUNAI será a dona. Elas formam uma área pública, né? Então a gente sabe que a lei brasileira ela não permite, né, que o governo faça a indenização de áreas. O próprio governo e a FUNAI ela faz expropriação, né? Então uns exemplos já aconteceu das pessoas perderem a propriedade, só saírem com uma indenização da moradia, da estrutura física que tinha, das plantações, e a área não foi indenizada, né? Mas não é o caso aqui, no caso que envolve, embora uma empresa pública, destinando um recurso para comprar a área, né? Indenizar. Então seria de todo ruim, mas o problema é aonde, né? Nós queremos blindar um pouco o produtor nosso aqui, uma região muito produtora, que gera uma riqueza muito grande para o país, e claro que o produtor que busca o sustento de sua família, né? Investiu, que está aqui há muitos anos com a terra escriturada, da sua propriedade, né? Então ele precisa ter tranquilidade para continuar trabalhando, produzindo alimento. E nós falamos que se busque, se encontre uma saída, mas que isso seja de forma mais transparente, para dar tranquilidade à nossa população, né? E a ONG, sem dúvida nenhuma, vai estar se fazendo representar num eventual momento de escolha de onde será essa área, para que a coisa não seja traumática ou menos traumática possível. Na medida do possível, dentro das nossas forças, né, de representação, nós estamos buscando isso, né? Saber onde que vai ser, qual é o impacto, e tentar aí influenciar para que isso aconteça da melhor forma, né? Que seja menos traumático para o nosso produtor. Entendendo que esse recurso ele é originado da Itaipu, que é uma empresa pública,
ela tem, obviamente é binacional também paraguaia, mas os recursos lá originados são recursos para a União. E que no Brasil, como muito bem o senhor mencionou, já desde o momento da chegada dos portugueses, era uma terra que existiam diversas etnias, diversas tribos indígenas, né? E isso não seria um precedente na tua forma de enxergar, para de repente em outras regiões do Brasil os índios reivindicarem mais área, mais demarcações? Isso não poderia ser mais um exemplo que venha a inflar esse sentimento de Sim. indigenização, vamos dizer assim? Sem dúvida, isso vai gerar um precedente, né? Porque o Itaipu destinar um recurso aqui não deixa de ser possível que outras regiões reivindiquem o mesmo, né? Você Itaipu comprou uma área lá, porque ela não pode comprar aqui também? Então pode gerar esse precedente. Então é muito ruim, porque hoje, se você buscar os números, né, a nível do país, são números interessantes. Assim, por exemplo, os índios já detêm acima de 14% da área, da extensão de área do Brasil. 14% já é destinado através das reservas a nível do país, né? E o que se busca, desrespeitando lá o marco temporal, então falado, isso se atendesse ao interesse deles, dobraria esse número, né? Então hoje nós fizemos uma conta simples, né? O Brasil tem 800 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, se você pegar esses 14% e dividir Aumentou agora a população indígena no último censo, né? Mas chegou aí a 1 milhão e poucos, né? Isso dá mais de 100 hectares por índio, que já tem de área destinada em reservas mais de 100 hectares. Então, você tirando essa parcela de 14% da área do Brasil e dividindo a área que sobra pelos brasileiros, dá em torno de 2 a 3 hectares por brasileiro, né? Mas os índios já É têm mais de 100 uma hectares, né? Então, discrepância uma discrepância de equilíbrio muito injustificável. grande, injustificável isso. Então, tem que ser visto isso também, né? Embora, assim, os portugueses, alguém foi invasor, mas, poxa vida, né? Isso no mundo inteiro é assim, né? Quando a gente faz um exercício antropológico de começar a voltar à nossa ascendência, tentando achar um ancestral comum, por exemplo, meus familiares, parte do pai vieram da Ucrânia, parte da mãe da Alemanha. O senhor da Alemanha. Sim. E se nós deixássemos tudo e voltássemos a reivindicar eventuais terras na Alemanha, muito bem, e na Alemanha medieval, antes da Alemanha existir, quem passou por lá? Quantos desdobramentos históricos o mundo experimentou para que ele estivesse estabelecido do jeito que nós o conhecemos? Então, talvez fazer uma justiça histórica com a etnia de cada um de nós, com a história civilizacional de cada um de nós, derrubaria qualquer tipo de estado jurídico ou organizacional que se conhece. Sim. Então seria realmente uma loucura. Colocando, obviamente, a gente nunca deve ser injusto com o passado, sem dúvida nenhuma, prejuízos e muitas vezes ações que poderiam ser evitadas por parte dos portugueses que, num primeiro momento, chegaram no Brasil. Isso a gente não põe em questão. Sim. Mas que realmente fazer essa marcha ré na história e penalizar, por que não assim dizer, a quem não tem nada com o problema, produtores que chegaram, que compraram sua área, que nos primeiros anos derrubaram o mato com as mãos. Sim. Não existia nenhum tipo de motorização, trator, tampouco motosserra. No mais o machado, né? E toda essa construção bonita, que não só o oeste do Paraná, mas muitas regiões produtivas Brasil afora experimentam, foi a custo de muito sacrifício e muito suor. Sem dúvida, por isso que você dá um valor muito grande a isso, né? Porque você tira teu sustento, né? O que você optou na sua vida para fazer a sua forma de crescer, né? Se desenvolver, então isso tem que ser respeitado também, né? Então, como nós falamos no início, nós queremos que se resolva essa questão, né? Deve encontrar saídas, né? Mas que ela não seja tão traumática, que a gente percebe que aí por ideologias, agora por governo que está aí no poder, se beneficia tanto essa classe em detrimento do quem está aqui, né? O produtor está instalado.
ter que sair, talvez compulsoriamente, em função dessa ideologia, não, vai ter que ser aqui, né? Então, o objetivo nosso é esse, é ajudar, é liderar os produtores para que vou te falar, que seja o quanto menos traumática para o produtor, aquilo que você falou, né? Tem uma história a nível do mundo, os outros países como resolveram isso, né? Eu tive há uns anos atrás na Nova Zelândia, onde tem lá índios também, né? E só que eles trabalharam de forma diferente isso, né? Eles hoje eles são organizados, tem a produção deles, produzem, tem seus representantes, elegem até seus deputados, os vereadores da região, conhecemos uma região lá, uma etnia, e que geram riqueza, né? E o seu sustento também, né? Estão produzindo. Estão produzindo, e aqui o índio até poderia produzir, eu acho que poderia produzir, mas ele tem uma certa ideologia que não deixa, né? Tem o interesse parece que de manipular esse povo, manter ele manipulado, e ele não tem perspectiva de produzir porque não tem esse apoio para esse lado, né? Sendo talvez as principais vítimas de tudo isso. Sim, São são, usados num contexto histórico sim, por uma... são usados. Então é uma pena que isso acontece, né? Tem que ter um equilíbrio maior, né? Que é correto, precisa ser feito o que é correto, né? Daí tudo se resolve, tudo conspira a favor quando você tem equilíbrio e faz a coisa de forma certa, né? Daquilo que deve ser, né? O Congresso Nacional, Câmara de Deputados Federais e Senado poderiam intervir nesta situação ou ela é um caso já definido sem volta? Aqui essa definição, a princípio está aprovada, né, pelo governo e já homologada, e igual a gente tem conversado com deputados, para o governo do estado, né, ele procura, de acordo com os interesses dele também, e daquilo que é pedido, né, o apoio, demonstrado o interesse em resolver a questão, mas fica muitas vezes de mão atada, né, pela própria legislação, a forma que é conduzido, e não tem uma questão federal, né, então não tem muita ação sobre a questão de policiamento, é tudo federal, então o governo está ficando de mão atada. E está no estado dele, onde o governo é o mandatário, né? Mas como é uma questão federal, percebe que se bate, buscando informação, uma clareza, e não consegue, né? Tem essa questão que ele também não consegue, porque é uma questão federal, né? Compreendo. E a gente torce que tudo se resolva da melhor forma, que a gente tenha paz no campo e que justiça sempre seja feita. Sem dúvida, a questão do equilíbrio, né? Que haja justiça, respeito, né, à propriedade nesse momento, né, daquela pessoa que adquiriu essas propriedades, embora o índio possa dizer, mas aqui se fala em 100 anos, nós estamos falando em 1.500 anos, né, 500 anos atrás, nossos ancestrais. Mas como seria esse Brasil sem as pessoas, os imigrantes, né, que vieram, essa oportunidade? Então, acho que todos devem ter oportunidade de se desenvolver. Agora, é isso que nós questionamos, a forma, né, de fazer isso, da pessoa se desenvolver. O índio quer desenvolver, ele quer um celular, ele quer uma energia elétrica, ele quer uma água potável na casa dele, com todo direito, né? Mas considero assim que tem que fazer por merecer, trabalhar para isso, né? Sem dúvida nenhuma. Tem todas as capacidades e Sim. precisa ser incentivado que assim seja. Isso precisa ser incentivado. Isso foram programas de governo aí que dariam total condição, né, das pessoas se desenvolver e ter seu próprio sustento e não depender de governo, que até é difícil, né? O ser humano por si só ele quer se desenvolver, ele quer ter suas coisas, quer comprar, quer conquistar, né? Mas como existe, você falou bem na manipulação, eles são pau de manobra aí, fica essas ideologias dominantes, né? E o Brasil, o povo brasileiro é uma bonita construção das três raças, do africano, do europeu e do indígena. E a civilização, no curso dela, ela não para, ela evolui, e essa mescla precisa ser prática e útil. Precisamos que todos irmanados construam para que a gente tenha dias melhores, e principalmente de forma justa. Sem dúvida. Só tenho a lhe agradecer o fato de ter aceitado o meu convite e a parabenizar pela estruturação da ONG DAP.
defesa do agricultor e da propriedade. do agricultor e da propriedade. E que exemplos assim se multipliquem Brasil afora. A gente precisa conversar sobre esse tema, e exaustivamente, para que nós entendamos o contexto e, logicamente, saibamos defender o que é nosso e sempre buscar por justiça. Eu agradeço, Juliano, a oportunidade de expor aqui o nosso trabalho e as nossas preocupações, e nós sempre dizemos que essa é uma questão que já devia ter sido resolvida há muito tempo, né? Não se discute mais isso no mundo, né? Essa questão da propriedade, isso já se resolveu. O Brasil aqui continua com esse impasse por os nossos governantes não ter pego esse assunto e ter resolvido ele, né? Dado um destino e é por aqui, né? Para dar tranquilidade que o povo só cresce, né? Se ele tem segurança, né? Para investir, para trabalhar e gerar riqueza para o país. E não é dessa forma, né? Com insegurança, ameaça. Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar transmitindo nosso trabalho e essa preocupação que nós temos com essa relação com essa questão. Muito sucesso e dias melhores com certeza sempre virão. Obrigado, Jânio. Obrigado. Valeu. Um abraço, gente. Até mais. Lauro, mais uma vez, obrigado por participar. Tantas informações ricas. E parabéns pela tua coragem, pela tua serenidade e principalmente pela tua força de agir em uma situação que requer extrema cautela, extremo zelo e que nós principalmente precisamos ter entendimento. Os fatos como eles são. O Conselho de Administração da Itaipu enxergou necessário destinar 240 milhões de reais, 240 milhões. Número impactante, para comprar 3 mil hectares de terra no oeste do Paraná para destinar a comunidades indígenas. De acordo com informações, são 31 comunidades, alguma coisa em torno de 5 mil indígenas. Quando nós remetemos ao passado não tão distante assim, lá meados dos anos 80, onde a Itaipu fez um estudo prévio ao alagamento, a inundação que deu origem no momento onde a Itaipu iniciou os seus trabalhos, foram 40 mil agricultores que tiveram que deixar sua terra, 8.500 famílias, obviamente indenizados, mas que não tiveram direito de escolha e até hoje nunca ninguém lhes fez uma carta pedindo desculpas, nem nada do gênero. E que naquele mesmo momento, catalogadas, existiam 16 pessoas, 16 indígenas morando. Vamos para um passado um pouco mais distante, mas não tão longínquo assim. O oeste do Paraná, salvo as vilas militares que existiam em Foz do Iguaçu e Guaíra, o oeste do Paraná ele foi colonizado a partir dos anos 40. Então, alguma coisa aí em torno de 80 anos atrás. Boa parte de toda a área produtiva do oeste paranaense data de menos de 80 anos para cá. Aonde, quando nós visitamos as bibliotecas municipais, os documentos históricos, conversamos com as pessoas sobre histórias contadas por seus pais, avós e bisavós, caso meu também, porque eu sou nascido e criado no oeste do Paraná, a gente não escuta relatos de quando estes migrantes vieram para cá e encontraram povoações, aldeamentos, tampouco unidades de pessoas, famílias, enfim, indígenas vivendo. Então, quando se fala de marco temporal, é a partir de quando que eu vou avaliar na história para tomar posição e julgar alguma coisa? A partir de que momento justamente faço justiça com relação a isso? É dizer que há 500 anos atrás, na época do Cabral, existiam índios. Antes disso, quem sabe 1 milênio ou 2 atrás, existiam índios Avá, Guarani ou qualquer outra etnia aqui morando? Talvez seja, sim, um resgate histórico que deve ser considerado, porém, de probatoriedade nula. Você não tem como dizer, não havia condições documentais, tampouco escrita, para comprovar alguma coisa nesse sentido, mas que talvez seja um subterfúgio para, inundados por um sentimentalismo extremamente aflorado, você dizer que nós temos responsabilidade quanto aos índios do oeste do Paraná e que nós temos que abrir os cofres e comprar essa terra. Quem vai escolher a FUNAI? Quem vai valorar?
Quem vai dizer sobre o quanto realmente vale? O INCRA. O produtor terá condição de negar a compra? Não sei. Vai haver algum tipo de conversa com os setores linkados à agropecuária? Ouvi até poucos dias atrás, aqui uns pronunciamentos vindos da FAEP, não estão sendo incluídos em conversa nenhuma a este respeito. Então, talvez estas iniciativas, tal qual a DAP, a ONG, na qual o senhor Lauro está na diretoria aqui no município de Santa Helena, a exemplo de outras ONGs aqui no oeste do Paraná, sejam vozes a serem ouvidas e, principalmente, fazer-se representar de algum modo nesta mesa de negociação. Será que negociação vai haver e se é que alguma mesa para se sentar nesse respeito vai ser também convidada? Então, possivelmente, a gente tenha também uma arbitrariedade nessa escolha. Torço que não seja assim, que as coisas, conforme falamos na entrevista, sejam as menos traumáticas possíveis, mas esse tema nos preocupa demasiadamente. Temos muita força produtiva, talvez das terras mais produtivas e mais caras do ponto de vista financeiro do Brasil, são aqui no oeste do Paraná. Precisamos acompanhar com boa informação e com muita cautela tudo que está vendo, porque este tema é de especial importância. Senhoras e senhores, para quem acompanhou o nosso programa, deixo aqui meu muito obrigado. Curta, compartilhe, divulgue o Conversa com Leite. Nós existimos para levar boa informação ao campo. Aos amigos da Fitobiotics, mais uma vez, obrigado pela parceria, pelo patrocínio de poder subsidiar e sustentar aí o nosso programa nesta missão nobre e única que é bem informar o campo com relação a pontos que nos impactam. Nós vivemos no nosso DNA o leite, mas a conversa de hoje, a quem quer que seja que interesse sobre o direito à propriedade, o direito à vida, o direito à liberdade, principalmente um senso aflorado de busca por justiça, esse tema nos é muito caro. Precisamos conhecer sobre ele, precisamos estar atentos para construir a várias mãos dias melhores. Até na segunda-feira que vem, um abraço a todos.